Já ouviu falar da lenda do rock, cuja pequena queda de um coqueiro fez a imprensa enlouquecer por dias? Esse é Keith Richards e este é Oversaid, Mestres da Música. Eu sou Dick Carlson. Bem-vindo. Antes de começarmos, um desafio rápido para você. Qual famoso sítio rural se tornou o cenário da apreensão de drogas mais infame de Keith Richards? E aqui vai mais uma. Se Keith não tivesse pegado a guitarra, qual profissão tranquila e intelectual ele provavelmente teria seguido? Comente seus palpites e continue assistindo. As respostas serão reveladas no vídeo. Vamos ver como um garoto magro do pós-guerra em Kent virou o coração eterno dos Rolling Stones e construiu uma vida de resistência selvagem, guitarras raras e um patrimônio capaz de comprar toda a primeira fila. Mas para realmente entender Keith Richards, o rebelde, o sobrevivente, o artista, precisamos voltar no tempo, porque sua infância moldou cada nota que veio depois. Keith Richards nasceu em 18 de dezembro de 1943 em Dartford, Kent, como filho único crescendo sob as sombras da Grã-Bretanha em tempos de guerra. Seus pais eram operários de fábrica, e o mundo em que ele nasceu era cinza, racionado e em reconstrução. Mas dentro de sua casa modesta, uma faísca foi acesa desde cedo. Essa faísca era a música. O avô de Keith, Augustus Dupree, já tocou em uma big band de jazz e percebeu algo no jovem Keith. Ele lhe deu seu primeiro violão e, com isso, um motivo para acreditar que a música podia ser mais do que apenas som. Aquilo virou sua fuga. Keith se viciou. Ele ouvia blues e Chuck Berry sem parar, aprendendo cada riff e ritmo. Ele não só ouvia música, ele sentia e estudava como um idioma que já conhecia no fundo. Mesmo adolescente, ele já parecia mais velho. Uma fome e energia inquieta que não cabiam numa cidade pequena ou vida tranquila. A música o chamava para algum lugar maior. Então veio um momento que mudaria sua vida e a história da música. Em 1961, indo para a escola de arte de trem, Keith reencontrou um ex-colega, Mick Jagger. Os dois não se viam há anos, mas quando se reencontraram, Jagger estava carregando discos de blues importados e raros debaixo do braço. Esse momento e o amor pela música iniciaram uma conversa que resultou em uma das parcerias mais icônicas do rock. Em 1962, Keith, Mick e Brian Jones formaram The Rolling Stones. Eles começaram a tocar em clubes por Londres, lotando salas apertadas com uma espécie de eletricidade primitiva. E a guitarra de Keith não era apenas parte da banda, era sua espinha dorsal. Seus riffs eram afiados e perigosos. Esse estilo virou sua marca registrada. O que começou em Dartford tornou-se um destino. Mas ninguém, nem Keith, previu o que viria. Nos anos 1960, os Rolling Stones explodiram. O sucesso deles de 1965, I Can't Get No Satisfaction, não só liderou as paradas, ela atravessou o cenário pop como um tumulto. A banda passou a ser conhecida não só pelo som, mas pela atitude, com Keith Richards no centro disso. Com o crescimento da música, a fama e o caos deles também aumentavam. A parceria de composição entre Keith e Mick se tornou uma das mais influentes da história, criando hino após hino. Mas o limite que eles exploravam na música acabou transbordando para a vida real. Em 1967, a situação piorou com a polêmica batida policial por drogas em Redlands. A polícia invadiu a propriedade rural de Keith do século XVI em West Wittering, Sussex, e encontrou tudo o que esperava. Não foi só mais uma história de celebridade, virou um grande escândalo nacional. Os canais de notícias britânicos estampavam manchetes de capa sobre o estilo de vida regado a drogas das estrelas do rock, e o establishment via Keith e Mick como símbolos perigosos da rebelião juvenil. Richards e Jagger foram presos. Keith foi acusado de permitir consumo de cannabis em sua casa. Era uma acusação pouco definida, mas que tinha um peso sério na época. Embora as acusações tenham sido eventualmente retiradas após recurso, a batida policial foi um ponto de virada. Para os fãs, Redlands deixou de ser só uma casa. Ela virou símbolo de rebeldia, um local sem leis do Estado. E o incidente consolidou a imagem de Keith como o maior fora da lei do rock. Depois, o final dos anos 60 e os anos 70 foram um borrão de turnês, substâncias e sobrevivência. Keith mergulhou de cabeça em uma vida de extremos. Ele iniciou um relacionamento intenso e duradouro com a atriz e modelo Anita Pallenberg.
A relação deles era magnética e volátil, movida pela criatividade e vício. Eles tiveram 3 filhos, Marlon, Angela e depois Tara. Mas a tragédia aconteceu em 1976, quando Tara morreu de síndrome da morte súbita infantil, com apenas 10 semanas de vida. Keith estava em turnê na época. Mesmo com a vida descontrolada, sua música seguia afiada, com riffs mais precisos e intensidade constante. Ele foi preso, passou por reabilitação, lutou contra o vício em heroína e ainda assim não se apagou. Sim, ele se curvou, mas não quebrou. Keith uma vez disse que não tinha desejo de morrer. Ele simplesmente não se importava se viveria ou morreria. De alguma forma ele seguiu vivendo e continuou sendo a espinha dorsal dos Rolling Stones. Ele virou o ritmo do espetáculo e o rebelde que não quis cair. No fim dos anos 70, Keith Richards não só sobrevivia ao rock and roll, mas também definia o gênero com suas cicatrizes e alma. Os anos 1980 mudaram o ritmo da vida de Keith Richards. Em 1983, em seu aniversário de 40 anos, ele se casou com a modelo e atriz Patty Hansen, então estrela da Vogue. Ela se tornou sua parceira nas décadas tranquilas seguintes. Juntos, criaram 2 filhas, Theodora e Alexandra. Keith, que parecia viver na estrada, finalmente construía um lar. Em 1985, ele fez uma mudança simbólica ao comprar uma propriedade tranquila em Weston, Connecticut. Ainda era o estilo do Keith, rústico, reservado e distante do glamour de Hollywood. Isso marcou um ponto de virada. Após anos em queda, ele se firmava na vida em família. Em 1988, Keith apareceu com um projeto próprio. Seu álbum solo de estreia, Talk is Cheap, foi lançado e aclamado pela crítica. O álbum não tentou competir com as tendências do pop. Era atemporal, assim como o próprio Keith. O álbum saiu quando muitos pensavam que Keith estava esgotado criativamente, após brigas públicas com Jagger e o distanciamento nos Stones. Mas esse disco eliminou as dúvidas. Ele misturou funk, rock e ritmo ao criar sua banda, os Expensive Winos. Além das músicas, ele cultivou uma obsessão mais calma por livros. Keith virou um leitor apaixonado e colecionador de livros raros, montando bibliotecas e passando horas entre primeiras edições. Ele dizia que, se não fosse guitarrista, seria bibliotecário e falava sério. No início dos anos 90, Keith Richards levava uma vida surpreendentemente estruturada. Ele meditava, mantinha rotinas familiares, mas um antigo hábito seguia inalterado. Ele sempre comia torta de carne antes dos shows. Isso não significava que tinha amolecido. Ele sobreviveu o bastante para valorizar a estabilidade, mas o fogo dentro dele seguia, agora mais focado. Keith havia aprendido a resistir e, ao fazer isso, tornou-se algo raro no rock and roll, símbolo de desafio e longevidade. No novo milênio, Keith Richards já era mais que uma estrela do rock. Tornou-se uma instituição, e os Rolling Stones ainda enchiam estádios. Entre 2005 e 2007, a turnê A Bigger Bang arrecadou $558 milhões. 10 anos depois, em 2018, só 14 shows geraram $117 milhões. Keith não buscava dinheiro, fazia o que sempre fez, tocava, viajava em turnê e criava. Ao longo do caminho, ele construiu uma fortuna à sua maneira, como mostram seus imóveis. Redlands, sua mansão do século XVI em West Wittering, permanece um local sagrado. É fortaleza e relíquia do seu passado rebelde. Sua casa em Weston, Connecticut, virou sua principal residência nos Estados Unidos da América, onde podia ler, escrever e ficar em paz com a família. Há também o refúgio tropical, uma vila exclusiva em Parrot Cay, nas Ilhas Turcas e Caicos. Isolado, sereno e deslumbrante. É onde Keith vai quando o barulho é demais. O estilo de vida dele evoluiu. Ele tinha Bentleys e Ferraris antigos. O Bentley S3 Continental de 1965 era um dos seus favoritos, apelidado de Blue Lena. Mas ele não era visto frequentemente exibindo nenhum deles. A coleção de guitarras de Keith, sua posse mais valiosa, tem mais de 300 instrumentos, incluindo a Telecaster Mike Albert de 1953. Esses são os investimentos milionários dele.
O luxo dele tem sido mais interno, com livros raros que valem 6 dígitos, chefes pessoais e bibliotecas cuidadosamente organizadas. Ele não quer que o mundo assista. Tudo o que ele quer é ler em silêncio debaixo das palmeiras. Até mesmo seus hábitos mais extravagantes se suavizaram. Em 2019, Keith supostamente largou o cigarro. A bebida também diminuiu, mas a música continuou a mesma. Ele ainda grava, faz turnês e exibe sua guitarra com o mesmo sorriso torto. Numa idade em que a maioria das lendas se aposenta, Keith Richards continua muito vivo no palco, em espírito e no legado que ele ainda está construindo. Sua riqueza vai além dos dólares. Está na sobrevivência, riffs e histórias. Em 2025, Keith Richards é mais que um sobrevivente do rock. É um de seus ícones mais ricos e duradouros. Seu patrimônio líquido estimado é de 600 milhões de dólares. Ao contrário de muitos músicos, Keith construiu sua fortuna ao longo de décadas, com determinação, composição e resistência. Os royalties das músicas são a base dessa riqueza. Sua parceria de composição com Mick Jagger produziu alguns dos hits mais duradouros da história, e os royalties continuam chegando a cada execução, streaming e acordo de licenciamento. Some-se a isso décadas de receita de turnês, desde estádios lotados até turnês globais de vários milhões de dólares, além de projetos solo e direitos de publicação musical. O catálogo de Keith Richards é valioso, mas mesmo com toda essa fortuna, ele vive sob um código de disciplina. A vida dele agora é rotineira, guiada por rituais criativos, não caóticos. Ele escreve, lê, reflete e cuida do jardim. Keith Richards já foi visto como fora da lei indestrutível do rock, mas hoje passa horas no jardim em Connecticut, cavando a terra com a mesma concentração que tinha ao tocar guitarra. Em 2025, ele recebeu o Prêmio de Excelência do governador de Connecticut, reconhecendo mais de 40 anos de atuação artística e filantrópica no estado. O mesmo estado onde ele construiu uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ele nunca exigiu aplausos, mas eles vieram mesmo assim. Hoje, Keith é mais lembrado por se conectar com os netos, ensaiar em silêncio ou tomar café na varanda com um livro, do que por quebrar abajures de hotel. O homem que antes desafiava o destino em turnês e bastidores, agora encontra paz no ritmo e na família. Mesmo assim, ele segue tocando, compondo e presente. Keith Richards segue como símbolo mundial de resiliência, criatividade e envelhecimento com integridade em um setor que brilha intensamente e rápido. Ele não só sobreviveu ao rock and roll, mas o definiu e de algum modo ainda o superou. De uma infância durante a guerra em Dartford a estádios globais e retiros serenos em ilhas, sua jornada é cheia de contradições. Talvez esse seja o ponto, por isso ele importa tanto. Qual parte da história de Keith mais te marcou? Foram as tragédias, a transformação ou quem ele se tornou? Me conte o que você acha nos comentários abaixo. E fique ligado, porque a próxima história de um ícone da música está a caminho.